Olá, amigos do canal Arregui. Acabou o Campeonato Brasileiro de 2019, com um resultado previsível na luta pelo rebaixamento. O Cruzeiro é o último rebaixado, que vai se juntar a CSA, Chapecoense e Avaí na Série B de 2020. Pela primeira vez na sua história, ele que está para completar 99 anos, agora dia 2 de janeiro, o Cruzeiro será um time de segunda divisão. Desfecho esperado, previsto, desenhado desde maio, desde abril, do final de abril, quando ele estreou no Brasileiro com derrota para o Flamengo. Em maio vieram as denúncias de fraudes, de falcatruas na diretoria, e esse ambiente contaminou o futebol dentro de campo. O time perdeu toda e qualquer ligação, queimou 3 técnicos ao longo da temporada, terminou com o quarto, não conseguiu se impor a ninguém. Eu tuitei durante o jogo entre o Cruzeiro e Palmeiras, agora no Mineirão, que o Everton, o goleiro palmeirense, bom goleiro palmeirense, eu até escolho ele como o melhor goleiro da competição, no meu entender, ele foi um espectador, não digo privilegiado, mas ele assistiu de dentro do gramado a vitória tranquila do Alviverde por 2-0 em ritmo de treino, com gols no segundo tempo. Aos 12 minutos, um gol muito bonito do Zé Rafael. Dudu deu um passo de calcanhar para o Rafael Veiga, escapou pela esquerda, cruzou o Zé Rafael, chutou na saída por baixo do Fábio. E aos 38, o Dudu, de cabeça, decretando o que já era evidente: o rebaixamento do Cruzeiro, que em nenhum momento pressionou o Palmeiras, em nenhum momento demonstrou ser um time que necessitava da vitória. O Cruzeiro terminou com 4 garotos dentro de campo. O Kaká, o zagueiro, o Ederson, o volante, que terminaram o ano como titulares, e o Orejuela se contundiu na lateral direita e entrou no meio do jogo, o Everton, e terminou com o garoto Maurício. Assim que saiu o primeiro gol, o Adilson colocou o Maurício no lugar do Pedro Rocha. É a partir desse quarteto de garotos que ele tem que começar a se construir a partir já desta segunda-feira. E essa reconstrução requer uma medida urgente. O presidente Wagner Pires de Sá deveria, em nome da moralidade, renunciar. Ele que liquidou seu clube, ele como presidente, e o Cruzeiro tem um regime presidencialista, repassou todo o comando para Itair Machado, deixou o Itair deitar e rolar do jeito que queria, contratando auxiliares mais pagos do que jogadores, com gratificação em dobro, vendendo direito de jogador menor, essa confusão. Ele se cercou pessimamente. No fim, levou um golpe interno do Zezé Perrella, presidente do conselho. O Zezé assumiu o futebol e transformou o Wagner Pires de Sá numa rainha da Inglaterra. Então, caberia a ele, em nome da grandeza, se é que tem alguma, renunciar e passar a bola para outro e promover uma eleição já em janeiro. O Zezé Perrella também deveria se afastar. Ele assumiu há 2 meses, prometendo que time grande não cairia e que o Cruzeiro não seria um novo Vasco e uma nova Portuguesa. Não precisa ofender os outros clubes que estão fazendo das tripas coração para sobreviver, principalmente o Vasco, que deu lição a ele, Cruzeiro, de como escapar, de como dar uma reagida no final do ano, multiplicando o seu número de sócios. Então o Cruzeiro tem de repensar a vida, tem que refletir com calma, com certa calma, mas sem se esperar demais. O que ele quer para o ano que vem? Não haverá cota de Série A. Ele está devendo salários de jogador, 13º, gratificações, está devendo a grana do Fred lá para o Atlético Mineiro, da contratação do Fred. Tem dívidas penduradas na FIFA de clubes que entraram na entidade máxima do futebol contra o Clube Mineiro. Então ele está encalacrado financeiramente. Então ele tem que pensar. Nessa segunda-feira já começa o projeto de recuperação. Tem de começar o projeto de recuperação. Como ele vai voltar para a primeira divisão no ano do seu centenário, 2021, com essa confusão toda, com esse quadro que se desenhou. E para culminar, a torcida, que vinha sendo o ponto alto da equipe nesse campeonato, não digo a torcida toda, parte dela começou a depredar o estádio. Depredar, arrancar cadeiras, arremessar no gramado, tornou inviável a finalização do jogo. O Marcelo Rima Henrique interrompeu o jogo aos 40 minutos, esperou um tempo, sentiu que havia perigo para a continuidade, chamou os capitães e encerrou o jogo. Melancolicamente, a campanha horripilante do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro de 2019. O clube será punido, certamente, começará a campanha da Série B
muito provavelmente jogando em estádios do interior ou com portões fechados, porque ele tem de ser punido. Lembremos, ele pediu para ser torcida única. O Ministério Público de Minas Gerais, que não tinha o que fazer, atendeu e obrigou a Justiça a decretar isso. A Justiça decretou a torcida única. Então não havia palmeirense no estádio. Então havia apenas cruzeirense. A punição é líquida e certa, e é punição pesada. E punição pesada pesa no bolso também. O Cruzeiro vai começar 2020 da pior maneira possível. A maior crise de sua história. No jogo, o Palmeiras não tinha nada com isso, venceu, mas não conseguiu o seu segundo lugar, porque o Santos goleou o Flamengo por 4-0 na Vila Belmiro. Gols de Marinho, Sanches, Sacha e Sanches. Tudo que o Flamengo fez ao longo do campeonato, o Santos do Jorge Sampaoli fez hoje em cima do time do Jorge Jesus, sendo vice-campeão com méritos e dando um passeio, um vareio. Um sinal de alerta para o campeão brasileiro da Libertadores aí, que está partindo para o Mundial esta semana, possivelmente decidirá o título com o Liverpool, caso passem ambos pelas semifinais, é de se esperar isso. É um sinal de alerta. O Santos mostrou o caminho. O Flamengo não é invencível. Ele tinha uma longa invencibilidade de 24 jogos, mas o Santos mostrou como é que faz. E no outro jogo que prendia a aba do rebaixamento, o Botafogo começou ganhando do Ceará, no Newton Santos, um gol do Marcos Vinícius, ex-jogador do Cruzeiro, no primeiro tempo, mas o Ceará, com o Thiago Galhardo cobrando pênalti, empatou, ele precisava do empate, conquistou, escapou do rebaixamento, e é justo porque ele mostrou ao longo da competição mais futebol do que o Cruzeiro. Então o Ceará, o Fortaleza, consegue se manter muito legal para o futebol cearense, cujos estádios cujos times encheram os estádios na maior parte da campanha e terminaram com muitos méritos. O Fortaleza mesmo fez um belo jogo contra o Bahia e encerrou vencendo por 2-1. Fortaleza 2, Bahia 1, com quase 60 mil pessoas no Castelão. Né? Oswaldo abriu o placar para o Fortaleza, Arthur descontou, aí empatou para o Bahia, o Tinga, um zagueiro artilheiro aí, fez o gol da vitória do Fortaleza, que o Rogério Ceni aí foi dispensado pelo Cruzeiro. Itaí Machado, vai na sua conta essa. Rogério Ceni termina o Fortaleza em 9º lugar. Que beleza de campanha do Fortaleza. Na zona de classificação para a Libertadores ainda houve uma ultrapassagem. O Internacional ultrapassou o Corinthians ao vencer o Atlético Mineiro de virada por 2-1 no Beira-Rio. Otero fez 1-0 para o Atlético no começo do jogo e nos minutos finais da partida, Guerreiro e Sarrafiori, apenas estrangeiros fazendo gol nesse jogo. Sarrafiori já aos 52. 2-1 Inter, o Inter roubou o 7º lugar do Corinthians, que perdeu em casa para o Fluminense por 2-1. Mais um garoto, Evanilson, 2 gols para o Fluminense no primeiro tempo. O Corinthians descontou com Gustavo no segundo, mas perdeu mais um jogo, caiu para o 8º. Os dois estão na pré, Inter e Corinthians. Rodada teve ainda Avaí 0, Atlético Paranaense 0, Goiás 3, Grêmio 2, Rafael Moura fez o primeiro gol do Goiás, Patrick empatou para o Grêmio, Isaac fez o gol da virada do Grêmio de calcanhar, Rafael Moura empatou, 2 gols de cabeça do He-Man, e Iago Felipe, no segundo tempo, o único gol do segundo tempo, 3-2, Goiás no Serra Dourada. Em Maceió, São Paulo ganhou de 2-1 do CSA já rebaixado. Toró e Igor Vinícius fizeram 2 gols consecutivos para São Paulo no começo. Jarro Pedroso reduziu para o CSA no final. Outro jogo na rodada, Vasco e Chapecoense, 1-1. Gols no finalzinho da partida. Iago Pikachu para o Vasco, Vini Locatelli para a Chapecoense já rebaixada. E assim termina o Campeonato Brasileiro de 2019. Título merecido do Flamengo, com shows de bola ao longo da competição, uma despedida com gostinho amargo, perdendo para o segundo melhor time da competição, que foi o Santos. E assim vamos, com o rebaixamento surpreendente, para quem esperava no início do ano algo do Cruzeiro, muito surpreendente, mas pelo que se viu no campeonato, justo. O Flamengo está no paraíso, o Santos também, e o Cruzeiro desce para o inferno da 2ª divisão. Voltará dela fortalecido ou ainda mais endividado? Essa é a questão. É isso aí, gente. Prestigie o canal Arregui, faça a sua inscrição. Um abraço.